Meus amigos, falar um pouco sobre pensão alimentícia. Uma pergunta muito recorrente nesse momento do ano, início do ano, portanto, ainda há tempo de férias escolares, é a seguinte, e principalmente as mães nos indagam. Doutor, o meu filho foi passar as férias escolares, um mês de férias em companhia do pai. Eu tenho uma guarda, tá? E ele foi passar as férias escolares um mês em companhia do pai. O pai paga pensão alimentícia todo mês. Agora, neste período, neste mês de férias que meu filho vai ficar com o pai não terá a obrigação de pagar a pensão neste mês ou ele continua tendo a obrigação de pagar a pensão normalmente, mesmo o menino estando lá, a criança ou a adolescente, um mês com o pai? Veja só. A pensão alimentícia, qual é a função da pensão alimentícia? É custear a manutenção regular do filho, daquele que tem necessidade desses alimentos. Custear a manutenção regular, ou seja, uma criança, uma adolescente, tem gastos regulares, previsíveis, mensalmente, independente de se nós estamos falando de época de férias ou não. Então veja bem, a obrigação de o pai continuar pagando a pensão mensalmente, nos moldes e conforme aquilo que foi decidido por acordo extrajudicial ou pela decisão judicial, nesses exatos contornos, essa obrigação persiste, independente de que se o filho continue estando com a mãe ou mesmo no momento, numa exceção, onde num determinado período está em companhia do pai. Então veja, não é porque está em companhia do pai por 30 dias que os gastos com aquela manutenção de sempre, com aqueles compromissos já assumidos desde sempre, vão deixar de existir. Então veja, ainda que durante um período, 15 dias, um mês e meio, o filho vai estar com o pai durante um certo período, a obrigação de pagar a pensão por parte do pai, ou às vezes por parte da mãe, tem mães que elas pagam a pensão, tem casos que avós é que pagam a pensão, a obrigação persiste. Agora, bom, aquele com quem a criança mora, aquele que tem a guarda da criança, aquele, portanto, que administra essa pensão para a manutenção da criança, no geral é a mãe. Se a mãe concordar que durante esses 30 dias, vamos dizer, que o filho vai estar com o pai passando férias, se a mãe concordar em que esse mês ela pode abrir mão desta pensão, porque a manutenção da criança está garantida, está tudo tranquilo, a mãe pode fazer, pode abrir mão. Se a mãe também fala, não, ao invés de você pagar neste mês que a criança ou adolescente vai estar contigo, ao invés de você pagar a pensão inteira, você pode pagar só 50%. Vai depender de como a administradora desta pensão, desses valores para a manutenção da criança, que em regra é a mãe, vai depender de como a mãe vai achar. Qual é o aconselhamento, seja qual for o acordo que for feito para diminuir um pouco, faça tudo por escrito, tudo por escrito. Bom, e aqui vai também uma dica para os pais. Cuidado. Não tire da sua cabeça a ideia de que você pode descontar ou deixar de pagar nesse período que a criança está passando férias contigo, porque isso pode gerar um problema. A falta de pagamento nesse mês pode gerar, se for inclusive ajuizada a devida ação, até prisão civil por falta de pagamento de pensão.